Márcio, Felipe Melo, que é fortão para esses momentos, né? Ele vai participar, já participou do primeiro treino do Palmeiras lá no Uruguai, e todo mundo acha que vai ser um jogo pegado, como disse o Flávio, acho que vocês também consideram isso, e o Flamengo está com a sua principal tropa, todo mundo liberado, as informações mostram que não tem ninguém pendurado, então vai ser um jogo importante para valer. O que é que vai acontecer? Eu também quero ousadia, né? Sem esse medo de perder, sem jogo sendo decidido no último lance, como foi no ano passado, mas também acho que não é muito a característica do Abel, como ele fez nos jogos contra o Atlético Mineiro. Eram 2 jogos, agora um jogo só. Acho que isso tudo favorece para ele tentar amarrar um pouco a equipe do Flamengo. O Flamengo, tecnicamente, tem jogadores com mais poder de decisão num lance de individualidade. Acho que o Arrascaeta joga e o Michael fica no banco. Acho que o Renato vai fazer essa opção pelo jogador que está mais acostumado a decidir. Acho que sim. Acho que ele vai fazer também essa opção, né? Para um cara que está mais acostumado a decidir. E no Uruguai, né? Então, e é um cara que é rodado, experiente, né? Um cara que está acostumado a esse tipo de jogo. E aí, vê quanto ele vai aguentar. E aí mete o Michael para fazer correria, para tentar o drible. Porque um jogador assim é mais fácil você encaixotar, né? Por exemplo, o Palmeiras marcou muito bem os jogadores do Atlético Mineiro nesses 2 jogos. O Abel soube amarrar bem o time. E aí você precisa de alguém para achar um espaço, para uma metida de bola. E esse não é o Michael. O Michael, se encaixotar ele num canto lá do campo, ele vai fazer o quê? Ele é um jogador mais pobre tecnicamente, apesar de estar em grande fase. Mas eu acho que por isso que joga o Arrascaeta. A não ser que ele esteja muito mal, né? Aguente jogar 20 minutos aí, você não vai queimar uma substituição assim. Mas acho que pelo menos um tempo aguenta o Arrascaeta. O Flamengo fez tanto auê, não, estamos preparando o Arrascaeta, e aí o cara não vai jogar? E acho também, Vanderlei, que ganhando ou perdendo, tá feia a coisa pro Renato lá, hein? Eu acho que tá com o filme queimado aí, Bruno, além de tudo que ele vai falar, e vocês podem falar, só se eu tô maluquinho, mas os 2 técnicos chegam para essa decisão criticados, tanto o Abel como o Renato até mais, hein? Não, tá bom, mas os 2 chegam. É uma decisão importante, mas os 2 chegam. Se estão sendo criticados justo ou injustamente, é a ver de cada um. Mas é interessante isso, porque normalmente, numa decisão como essa, vim aqui só para te ver. Eu acho que os 2 saem. Pode ser. Eu não me surpreenderei se amanhã for o último jogo do Renato e do Abel. Ou até o final do ano, vai. Eu acho que os 2 vão sair. Os 2. Tanto o Renato como o Abel. Até ganhando. Sim, vai ganhar, né? Não, eu sei, mas ganhando. Eu acho que os 2 vão sair. Aí o ganhando do Renato é em cima do que o Viga tem falado, que os caras estão bem por aqui, né? E aí ele não suportaria mesmo ganhando. Se perder, aí parece que é indiscutível, baseado no que diz o Viga, que é super bem informado. E no caso do Palmeiras, eu acho que o Abel tá com o saco cheio. E aí eu acho que ganhando vai sair feliz da vida, muito obrigado, Brasil e tal. E se perder... Vive falando que tem 20 propostas, né? Bruno, não sei se ele tem 20 propostas, mas sair já vai ser um alívio para ele, eu acho. Mas... Queremos ouvi-lo, Bruno. E é uma verdade, né, que chegam os 2 com alguma pressão, acho que é do Renato maior, que é uma coisa muito exagerada. Os 2 estão na final da Libertadores. Aí você pode contestar coisas do trabalho dos 2. E você pode contestar o porquê que hoje esses 2 estão entre os melhores técnicos do Brasil. Eles, o Cuca, cada um do seu jeito, mas estão. O Renato, ele vai para a 3ª final de Libertadores dele por 3 times diferentes. O Abel foi campeão ano passado. Aí você pode contestar por que os nossos melhores são desse nível. Poderia ser melhor, isso eu concordo. Mas aí é uma discussão mais do futebol brasileiro, mas que hoje Renato, Abel, o Cuca estão ali entre os melhores do Brasil, estão. Aí você pode discutir. Não deveria ser melhor o nível dos melhores técnicos do Brasil? Acho que sim, mas aí é uma questão mais do futebol brasileiro. Mas eles, de cada um do seu jeito, eles conseguem levar os seus times a grandes finais, a títulos. O Renato foi campeão no Grêmio, está aí numa final com o Flamengo. O Abel é um jovem treinador português que chegou aqui há 1 ano mais ou menos, já ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, pode ganhar outra Libertadores. Aí se pode discutir o porquê que eles são os tops e se o nível poderia ser melhor, coisa que eu também acho, mas não acho que é só a capacidade de treinador. Acho que tem muitas coisas aqui no Brasil, calendário, uma pressão maluca, falta de
noção da qualidade dos times, e aí cabe muito no do que a gente falou do Corinthians, acaba atrapalhando, acaba fazendo com que ninguém aceita. Hoje ninguém aceita mais ficar 3 jogos sem ganhar, ou uma eliminação. Não, é um absurdo, não pode. Não é assim. É um campeonato muito nivelado. E no caso do Flamengo, o fantasma de 2019 ele é muito presente. Professor Jesus. E acaba sendo nele, mas o que aquele time jogou no segundo semestre de 19 é fora do normal para o futebol brasileiro. O nível real do futebol brasileiro dos últimos anos não é aquele. Aquilo é algo anormal. E o torcedor do Flamengo ele acha que aquilo é o normal, que aquilo é... Não, aquilo é uma exceção, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro. E não dá para saber nem se o Jorge Jesus tivesse seguido, se ele ia conseguir manter esse nível. Isso a gente nunca vai saber porque ele foi embora. Mas não dá para levar aquilo como a realidade. A realidade não é aquela. A realidade é mais ou menos o que a gente está vendo agora. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. São 3 times que claramente estão acima dos outros na parte financeira e, consequentemente, acabam tendo os melhores jogadores. São os times que estão decidindo os principais campeonatos. Aí um Atlético Paranaense entra como o time que, aí também por méritos deles, ganhou uma Sul-Americana, que é uma competição que esses 3 não disputaram, outra coisa, e derrubou um Flamengo e entrou na final da Copa do Brasil contra o Galo. Fora isso, quem tá brigando pelo brasileiro são agora só Galo e Flamengo, e o Galo vai ganhar, mas quem brigou também foi o Palmeiras, são os 3 primeiros, e na final da Libertadores estão os 2 e o Galo caiu na semi. É isso. Sem perder nenhum jogo. O anormal foi o... anormal assim, foi justo, mas assim, o que saiu um pouquinho desse... domínio dos 3 foi o Atlético Paranaense tirar o Flamengo na Copa do Brasil, que senão teríamos ali, claro, o Palmeiras ser eliminado pelo CRB, mas teríamos um Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil, um Flamengo e Palmeiras na Libertadores e os 3 primeiros do Brasileiro, que é isso. Eles são as 3 forças do futebol brasileiro. O jogo de amanhã, eu espero um Palmeiras com uma postura parecida com o jogo do Atlético, um time deixando a bola mais que o Flamengo, esperando, jogando nos contra-ataques. O Flamengo do Renato, ele fica muito desconfortável sem espaço. Os grandes jogos do Flamengo com o Renato, as goleadas que ele conseguiu, elas foram construídas depois do primeiro gol. Ou seja, assim, obviamente que você só é goleado depois do primeiro gol, mas eu quero dizer que antes do primeiro gol, os jogos estavam duros, difíceis. Eu lembro o Grêmio em Porto Alegre na Copa do Brasil, Santos na Vila, São Paulo no Maracanã, que foi 5-1. No Morumbi não, no Morumbi fez gol logo cedo. Mas lá no Maracanã, São Paulo chegou a fazer 1-0 e o jogo era igual. A partir do momento que ele teve vantagem, aí deslanchou, meteu 3, 4, porque esse time com espaço é muito difícil de segurar. Então o Abel não vai dar esse espaço pro Renato, pro time do Flamengo, só se tomar um gol cedo. Então eu espero esse desenho do jogo. Flamengo com a bola e sofrendo para achar um espaço, e o Palmeiras ali atrás, esperando uma bola para jogar em velocidade. Sim, jogo mental, calma. Abel. Cumpriu o que tá combinado, e vamos embora. Aqui, ó. Nós vamos rapidinho para o intervalo. Rapidinho nós vamos para o intervalo e a gente já volta dando sequência para o rádio do nosso Esporte em Discussão. O Flávio falava, olha, calma, tranquilo. O Abel, no jogo, quando o Atlético fez o gol. Lembra? Ele fez aqui. E aí o Verón fez o gol. Acho que amanhã vai ter isso aí. Não, acho que não vai tomar gol. Não, tudo bem. Mas não ganhou, vem mas aí. Mas isso é evidente, claro. Amanhã, Vanderlei, nós teremos um gênio e um burro. Se o jogo for 0-0, vai para os pênaltis. Ou um gol roubado. Roubado que eu digo é algum erro de arbitragem, que eu espero que não tenha, que é pitana, né? Não são os caras daqui. Mas o time que perder nos pênaltis, o técnico fez tudo errado. O time que ganhar nos pênaltis, o técnico fez tudo certo. E os trabalhos foram muito parecidos, inclusive a parte de fisiologia e tal. É assim que funciona. E no caso do planejamento, tanto de um, tanto de outro, se der certo... Gênio. Não aceita nenhuma contestação. Isso, não tem não um der... ponto errado. E quem acha errado vai ficar com um achômetro. Você acha que foi errado, mas... E o que perder nos pênaltis? Não, aí o planejamento foi em alguns momentos, e aí reforça a tese daqueles entendem que em alguns momentos eles deveriam ter corrigido o planejamento. Porque é óbvio, quem conhece sabe como funciona o planejamento, é óbvio, ele não pode ser algo imutável. É um processo que permite ajeitos ao longo da sua caminhada. Tem que ter um planejamento, evidentemente, não pode entrar com a cara dura, mas permite tranquilamente, isso ocorre na padaria São Jorge e na maior empresa do mundo. Isso em qualquer situação. Planejamento pode ser ajustado. Evidentemente que uma coisa que você faz antes, acontece alguma coisa no caminho que você precisa dar uma ajeitada. Não é jogar o teu planejamento fora, não é isso. Ajustar. Então é isso. Mas se por acaso... O ganhador não soube ajustar e o perdedor...
Não, o ganhador soube ajustar, tudo bonitinho. Ou não, o perdedor nem ajustou. Tá O certinho, ganhador é. não ajustou. Que planejamento. Desde o, Que dia planejamento. desde o dia que terminou, não mexeu uma vírgula. Não, e assim, ó, Vanderlei. Tá certo? É assim Flamengo que funciona. perdeu. Todo mundo sabe o que eu penso do Renato. Eu acho limitado, mas o Flamengo perdeu. Não é técnico pro Flamengo. Perdeu nos pênaltis, tá? O jogo foi 4-4. 80 perdeu nos cobranças. pênaltis. 80 Cara, cobranças. não dá. O Renato é muito pouco, não tem condição e tal, não sei o quê. Abel, esse português, hein? Pô, que cara genial. Nossa, que cara espetacular. Aí ganha o português. Não, ganha o Flamengo. Renato, pô, sabe, é tranquilo. Esse português é cascateiro, cara. Só conversa mole. Minha opinião, o português é muito melhor que o Renato. Independentemente de quem ganhe. Mas acho que os dois vão embora. E digo mais, se eu sou o português, ainda mais ganhando, cara, eu já pego um voo Montevidéu ou Lisboa. Subida Nem- a Libertadores. Eu nem volto para São Paulo. Se eu sou o Abel. Eu aprendi muito com o Brandão, né? O Brandão fala muito, ganhou, vai embora, não fica, não dá. Se eu sou o Abel, tô falando de novo, eu nem venho para São Paulo. Montevidéu, Lisboa. Se não tiver voo direto, vai até Buenos Aires. Nem para É um fazer, antipático, nem para né? fazer, nem para fazer baldeação. Ah, não tem voo direto? Vou para Buenos Aires, vou para Sydney, na Austrália, depois eu volto para Lisboa. Se sou eu, Nem não fica pro final do brasileiro. Tchau. Nada. Que raio? Final, o que Acabou. que é campeonato brasileiro, pô? Acabou. Ele já ganhou o Libertador, Vambora. não vai ser É, mas campeão. você não acha Aí que vocês tem vão uma dizer festa assim. de despedida? Aí vocês vão dizer assim. Ah. E o Mundial? Esquece. Isso aí não é pro bico de sul-americano. Vídeo que o Klopp falou ontem, né? Ah, o que é isso? Estamos de volta e o Flávio Prado está dando uma ideia para você que está acompanhando pelo rádio. Uma ideia, evidentemente, que a gente tem que jogar pela janela. Que é isso? Se fosse o Abel Ferreira, ia beijar a taça, claro, Copa Libertadores, Sim. né? Ganhando, né? Ganhando, É. beijando a taça. E olha, um grande abraço aqui, Lisboa, aqui me tem de regresso. Quer dizer, Ai, Flávio, Muraria. não dá. Só Não, falta que eu você quero- falar que o Renato, então, tem que ir embora, chegar secretamente numa praia no Rio de Janeiro. O Renato é outra coisa, né? O Renato é mais. O Renato é outra coisa. Mas o Abel, se eu sou o Abel, falar de novo, agora no rádio. Se eu sou o Abel, ganha a Libertadores. Se perde, não. Você vem, não, dá uma de covarde, né? De medroso. Não, vem, fala, explica e acabou. E ir embora do mesmo jeito. Mas se eu ganho, eu nem volto para São Paulo. Saio de Montevidéu direto para Lisboa.